Olá, sejam todos bem-vindos à nossa EBD Online. Ela está num novo formato agora, online pelo YouTube. Eu também quero convidar todos vocês para a nossa EBD presencial todos os domingos às 9 horas da manhã. E eu quero chamar você também agora para assistir a nossa lição. Olá, é uma alegria grande ter você aqui conosco mais uma vez para estudarmos a nossa lição da Escola Bíblica Dominical, a lição número 11. Cristo é a verdade suficiente. O texto de referência encontra-se na segunda carta de Pedro, a segunda epístola de Pedro, no capítulo 1, do verso 1 até o verso 11. Eu gostaria de ler com você nesse momento. Diz assim: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que receberam pela justiça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo uma fé de valor igual à nossa. Graça e paz vos sejam abundantemente concedidas pelo conhecimento de nosso Senhor. Pois que o seu divino poder nos deu todas as condições necessárias para a vida e para a piedade, mediante o conhecimento daquele que nos chamou pela sua própria glória e virtude. Por elas nos foram dadas as preciosas e grandíssimas promessas, a fim de que assim vos tornasseis participantes da natureza divina, depois de vos libertardes da corrupção que prevalece no mundo como resultado da concupiscência. Por isso mesmo, aplicai toda a diligência em juntar à vossa fé a virtude, o conhecimento, ao conhecimento, o autodomínio, ao autodomínio, a perseverança, a piedade, o amor fraterno, e ao amor fraterno, a caridade. Com efeito, se possuirdes essas virtudes em abundância, elas não permitirão que sejais inúteis nem infrutíferos no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas aquele que não as possui é um cego, um míope, está esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Por isso mesmo, irmãos, procurai com mais diligência consolidar a vossa vocação e eleição, pois, agindo desse modo, não tropeçareis jamais. Antes, assim é que vos será outorgada generosa entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como visto aí nas últimas 5 lições, a primeira carta de Pedro, ela visa encorajar os irmãos e fortalecê-los diante da tribulação. Quer dizer, motivar, trazer esperança, estimular a persistência, estimular a continuidade, estimular a vencer as batalhas e as provações que foram sendo colocadas diante dos cristãos. A segunda carta, ela tem o objetivo de ensinar sobre a suficiência de Cristo para a vida de cada cristão e da igreja. Ela tem essa finalidade. A segunda carta de Pedro, ela já não visa mais encorajar, mas tornar claro para os cristãos, para a igreja de Jesus, a suficiência de Cristo. Ou seja, Cristo é suficiente para a igreja. A graça de Cristo é suficiente para a vida cristã, para a continuidade da vida cristã, para o crescimento espiritual, para a persistência rumo à eternidade com Jesus Cristo, para o amadurecimento espiritual e emocional do crente. A primeira coisa que a carta detalha é que Cristo, a pessoa de Cristo, é suficiente. Tudo que o cristão precisa, tudo que o cristão precisa está garantido para sempre, para viver. Não tudo que ele deseja, mas tudo que ele precisa, tudo que necessita. Ou seja, em Cristo
nós encontramos tudo aquilo que nos é necessário para a vida cristã, para vivermos. Isso não é tirado de nós. A salvação, a nova criatura, aquilo que nos tornamos, o Espírito de Deus e tudo aquilo que nos capacita, toda aquela capacitação que nos é dada pelo Espírito para viver uma vida em Cristo Jesus, ela não nos é tirada em momento nenhum. Ela nos é dada e ela frutifica em nós e ela vai se estendendo em nós. Ou seja, nós não temos argumentos para dizer que não conseguimos persistir na fé, que não conseguimos resistir às tentações, que não conseguimos caminhar no caminho do Evangelho, porque nós somos dotados de toda a capacidade através da pessoa de Jesus Cristo, através de Cristo Jesus. Então, tudo que nós precisamos para nós precisamos para viver uma vida cristã, não aquilo que queremos, não aquilo que desejamos, mas tudo aquilo que necessitamos, tudo aquilo que precisamos ter para viver uma vida cristã verdadeira, nos é dado através da pessoa de Jesus Cristo e é garantido para sempre. Não há motivos para você recuar, não há motivos para você se envergonhar, não há motivos para você caminhar para trás, porque você está dotado da capacidade, através do Espírito Santo de Deus, de caminhar, porque isso nos foi dado, nos foi concedido através da pessoa de Jesus Cristo. E ele cita aqui o verso 1, 2 e 3. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que receberam pela justiça do nosso Deus e Salvador, Jesus Cristo, uma fé de valor igual à nossa. Graça e paz vos sejam abundantemente concedidas pelo conhecimento do nosso Senhor. Ou seja, a graça e a paz de Cristo, elas são fomentadas, elas são desenvolvidas a partir do conhecimento de Cristo, né? Então, a gente precisa conhecer isso. Com efeito, é esse poder que capacita o cristão para viver na piedade. O conceito original da palavra piedade é santo. E santidade, ela por sua vez, ela significa separado. Ou seja, separado para Jesus, ou seja, separado para viver uma vida com Jesus, ou seja, separado para viver o Evangelho, separado para viver para a glória de Deus, separado para viver. Então, viver em piedade é viver uma vida nos moldes de Jesus, é ter Jesus como referência e viver uma vida como a de Jesus. Caminhar como Jesus, se portar como Jesus, viver como Jesus. Nós temos essa capacidade porque fomos dotados através da pessoa de Jesus, através da ação do Espírito Santo de Deus, para que pudéssemos ter o poder, o dunamis ou o dinamis, que nos concedesse a capacidade de enfrentar o pecado, a capacidade de resistir à corrupção, a capacidade de resistir à tentação, para vivermos uma vida em Cristo e nos unirmos em Cristo para Deus. Santidade é isso, estar separado, é estar pronto a mostrar ao mundo o Cristo que nos salvou, o Cristo que nos regenerou, o Cristo que nos salvou. Naturalmente, as coisas santas. Esse poder ele só alcança o homem pelo conhecimento daquele que nos chamou para a sua glória e virtude. Não é possível, irmãos, não é possível. Para que a gente enfrente o mundo, para que a gente enfrente a corrupção do mundo, para que a gente enfrente as adversidades do mundo, para que a gente enfrente as injúrias, a injustiça, para que a gente suporte o sofrimento que o mundo nos causa por causa da perseguição no nome de Jesus, é preciso que a gente conheça Jesus Cristo. É preciso conhecer Jesus, e conhecer Jesus não é ouvir falar de Jesus, não é sentar por 1 ou 2 horas apenas num banco de um templo e ouvir o pastor falar do amor e da misericórdia de Jesus, não, é conhecer Jesus
profundamente, conhecer Jesus a ponto sim, de se identificar, a ponto de identificar Jesus na sua vida. E isso é o propósito da nossa vida e da nossa existência cristã. A gente precisa conhecer a Cristo porque o crescimento da graça e a manifestação dela, ela advém do quanto conhecemos Jesus, e nós precisamos nos aplicar, nós precisamos nos empenhar em conhecer o Cristo que nos chamou, o Jesus que nos trouxe salvação, o Jesus que nos compartilhou a sua glória, que nos compartilhou a sua virtude, o seu poder, aquele que nos dotou da capacidade que precisávamos para viver uma vida cristã saudável e correta e que o agrade. Essa comunhão, ela significa compartilhar do caráter de Cristo, ou seja, na pessoa de Jesus nós somos dotados da capacidade de compartilhar do caráter de Cristo. O caráter de Cristo, ele se desenvolve em nós à medida que nos tornamos mais parecidos com Jesus, mas para que venhamos a parecer com Jesus é preciso conhecê-lo. É preciso conhecê-lo. Esse crescimento espiritual, esse amadurecimento espiritual, ele acontece à medida que nós vamos nos aproximando de Cristo. Nos aproximando não no sentido de irmos em direção a Ele, mas de vermos Cristo refletido através da nossa vida, através do nosso comportamento, através da nossa atitude. A nossa vida é santa, a nossa vida é em piedade, a nossa vida em santidade. Essa dotação que o Espírito nos dá, que nós temos através de Cristo, ela é tudo que é necessário, tudo que nos é necessário. E ela nos é dada por Cristo eternamente. É uma busca incessante, não é uma busca temporária, não é uma busca limitada, mas é uma busca de constância. Conhecimento de Cristo, a busca pelo conhecimento de Cristo é uma busca constante, diária, que caminha para a eternidade. Nós temos que ir caminhando em direção a Jesus. E caminhar em direção a Jesus é ver Jesus cada vez mais refletido em nós, através da nossa vida, através de uma excelência moral, né? Essas qualidades que Jesus Cristo chama os homens para si e de forma admirável lhes oferece participação nessa virtude, nessa glória, essa capacidade de resistir ao pecado, essa capacidade de resistir ao mal, essa capacidade de resistir à corrupção, que são naturais da existência humana, do homem sem Cristo, do homem do pecado, do homem natural. O cristão, ele compartilha, ele se torna parceiro da natureza divina, recebendo a capacitação para escapar dessa corrupção, dessa contaminação, dessa destruição, né? Dessa decadência que domina o mundo, sendo esse o desejo natural do homem. Ou seja, o desejo natural do homem é mentir, é roubar, é se apropriar, é usurpar. Esse é o desejo, é a briga pelo poder, é a briga pelo bem material, é a briga pelo ego. Esse é um homem natural. E Deus, Jesus, ele capacita o homem a resistir a isso, capacita o homem a dominar isso, a se opor a essa situação, se opor a essa condição, que é a condição do mundo em que nós vivemos. Compartilhar essa natureza de Deus, compartilhar essa dotação dada por Jesus, é exatamente ter a capacidade de resistir ao pecado, de resistir a essas coisas. Nós vemos aí muitos crentes, muitas pessoas que professam e dizem professar a fé em Jesus, que querem ser cada dia mais parecidos com as pessoas que estão no mundo, querem viver como elas, querem sonhar o sonho delas, querem alcançar os méritos delas, notoriedade e outras coisas mais. Vivem uma vida muitas vezes, uma vida de Instagram, uma vida de Facebook, que muitas vezes não reflete a realidade das pessoas, né? Na maioria das vezes não reflete.
estão buscando isso, estão buscando ser popular, estão buscando ser famosos, estão buscando bem-sucedidos segundo o mundo. E, na verdade, o Evangelho nos chama para lutar contra esse tipo de questão, né? E vivermos para Deus, vivermos para Cristo Jesus. Portanto, a vida apegada às coisas santas é o fruto do cultivo da nova natureza. E tudo isso é alcançado pela suficiência de Cristo na vida do salvo. Se apegar às coisas santas é abrir mão do mundo, né? É o negue-se a si mesmo. É o tome a sua cruz e siga-me. Essa é a proposta de Jesus, é contrariar a sua natureza humana natural sem a dotação de Cristo para enfrentar a capacidade. Quando recebemos de Cristo essa dotação, precisamos nos apegar àquelas coisas que são santas para Deus, que são o propósito original de Deus para nós, para a nossa vida, que foi pervertido pelo pecado e nos impedem de buscar em Cristo isso. Cristo nos dá essa capacidade. Uma vez que Ele nos dá essa capacidade, devemos nos apegar às coisas de Deus. Porque isso é o quê? Isso é o fruto do cultivo da nova natureza. Quando nós aceitamos a Cristo Jesus, irmão, nos é dada uma nova natureza. E muitas das vezes essa nova natureza, ela é algo que a gente não entende. A gente começa a viver e não entende muito bem essa questão de ser uma nova criatura, de ter uma nova natureza. Na verdade, não é ter uma nova natureza, é ser uma nova criatura, ou seja, ter uma natureza regenerada, refeita pela ação de Cristo e pela capacidade que Ele nos dá de enfrentar o pecado e as corrupções do mundo. E essa nova natureza, ela significa que seremos diferentes, pensaremos diferente e teremos um desejo diferente. Nós pensaremos como Cristo, nós iremos querer o que Cristo quer e nós viveremos para Cristo, para agradar a Cristo, para glorificar o nome de Jesus Cristo. Isso são coisas de valor, né? Uma excelência moral nos moldes de Cristo, o caráter de Cristo refletido através da minha, através da sua vida. Isso é possível com o conhecimento de Cristo. E como que eu faço para ter esse crescimento? Esse crescimento é também através de Cristo. Do 5 ao 11. Por isso mesmo, aplicai toda diligência em juntar a vossa fé à virtude. A virtude, o conhecimento, o autodomínio, e aí por diante. Com efeito, se possuídes essas virtudes em abundância, elas não permitirão que sejais inúteis, infrutíferos. O pleno conhecimento de Cristo coloca o cristão em contato com a sua natureza divina, a natureza divina de Cristo, tá? Não é minha nem sua, não. O pleno conhecimento de Cristo nos coloca em contato com a natureza divina de Cristo, né? Como também capacita a gente para o crescimento na fé e a sua prática operosa. Ou seja, Jesus nos chama para uma obra, Jesus nos chama para algo maior, Jesus nos chama para dar frutos. João 15,16, ele diz isso, né? Vos chamei para que deis frutos. Ou seja, o crente ele precisa ser frutífero, ele precisa ser produtivo para o reino de Deus, ele precisa ser produtivo para a causa de Cristo, ele precisa ser produtivo para Cristo, e Cristo é o suficiente, mas é preciso conhecer Cristo, e o pleno conhecimento de Cristo é que faz com que o cristão compartilhe da sua natureza, compartilhe do seu caráter e tenha a capacidade necessária para crescer e praticar as obras de Cristo, as grandes obras. Jesus falou para os seus discípulos que os seus discípulos ainda fariam obras maiores do que as dele.
porque ele estaria capacitando os seus discípulos para isso. É preciso que haja dedicação na aplicação dos recursos que ele provê, todos os dons. Não há ninguém na Igreja de Jesus Cristo que não tenha dom, irmãos, não tenha. Todos os dons que são dados à igreja são para a edificação do corpo, para produzir crescimento para o reino, para dar frutos. Ninguém foi chamado para sentar no banco. Ninguém foi chamado só para cantar. Ninguém foi chamado só para pregar. Ninguém foi chamado só para ser professor de EBD. Todo mundo tem utilidade no reino de Deus, todo mundo tem um dom no reino de Deus, e pode ser que não seja aquele que você quer, aquele que é do pastor Emerson, aquele que é do pastor Hudson, aquele que é do Vinícius, pode ser que não seja o mesmo, mas com certeza você não está aqui à toa, você não está aqui para ser um espectador do reino de Deus, mas para ser um vaso de bênção na vida das pessoas. Mas você precisa ter conhecimento de Cristo, você precisa, porque quanto mais nós conhecemos a Cristo, mais nós desejamos trabalhar na obra de Cristo, mais nós desejamos frutificar, nós desejamos produzir para o reino de Deus. Quanto mais conhecemos de Cristo, mais queremos ser como Ele. E Jesus não foi um espectador da vida, mas Jesus transformou a vida daqueles que estavam à sua volta. Não só como homem, mas como quando na cruz salvou-nos dos nossos pecados, como ressuscitou no terceiro dia e vive à destra de Deus e continua a olhar por nós, continua a nos sustentar, continua a nos provar, continua a conduzir a nossa existência, a nossa sobrevivência no reino terreno. É preciso que haja dedicação à aplicação dos recursos. Nós não podemos desprezar a graça de Deus, não podemos desprezar o dom de Deus, não podemos dispor disso. Nós precisamos nos tornar úteis para o reino e nós vamos encontrando o nosso caminho com Jesus à medida que nós buscamos o conhecimento da fé e da verdade. Nós amamos trabalhar para o crescimento e produzir frutos para o reino de Deus. Deus sabe o quanto é gratificante para a minha vida, que dá sentido à minha vida, falar do amor e da misericórdia de Deus, ensinar as pessoas a respeito do reino, dos seus valores, e ver aqueles que aprenderam comigo sobre Jesus a conduzirem a sua própria vida e a frutificarem para o reino. Deus sabe o quanto é gratificante. Mas é preciso dedicar-se a se aproximar mais de Cristo e parecer mais com Cristo e deixar que Cristo seja mais presente na nossa vida para que possamos frutificar para o reino. Pedro alista 7 qualidades que fazem parte do crescimento na fé. Mas para que nós manifestemos essas qualidades, para que essas qualidades se desenvolvam em nós, é necessário haver empenho nessa tarefa. Não podemos ficar inertes, não podemos ficar alheios ao conhecimento de Jesus. Precisamos desenvolver a nossa fé, e nós desenvolvemos a nossa fé a partir do momento em que nós conhecemos Jesus de perto. Mas é preciso empenho, é preciso dedicação, é preciso aplicação a desenvolver a fé e a conhecer mais e mais de Cristo. O cristão, ele deve investir tudo que puder para cooperar com o reino de Deus, para cooperar com Cristo na sua própria vida, em honra de Jesus, em honra dele. Tais virtudes são virtude, conhecimento, domínio próprio, perseverança, piedade, fraternidade e amor. Amor.
Quando nós desenvolvemos isso, quando isso é latente, visível na nossa vida, nós estamos desenvolvendo a nossa fé. A nossa fé, ela está sendo crescente na nossa existência. Nós estamos laborando, nós estamos caminhando para isso, para o crescimento. Deus capacita o crente para suportar os desafios, as oposições humanas, as satânicas que surgem, ou até mesmo a sedução carnal que vem do interior do homem. A perseverança, ela une-se à piedade, à santidade, e assim por diante. Os cristãos não podem ser estéreis, irmãos. Os cristãos não podem ser infrutíferos. Se você pegar o texto de João, capítulo 15, verso 16, ele vai dizer: não fosse vós que me escolhesseis, mas eu os escolhi a vós, para que vades e deis fruto, e que o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedides ao Pai em meu nome, ele vos conceda. Cristãos não podem ser estéreis, infrutíferos, nem acomodados com aquilo que fazem. O apóstolo Pedro sustenta que as qualidades cristãs precisam estar crescendo cada vez mais, ou seja, um crescimento constante. A busca por um crescimento constante na vida, a busca por frutificação. Cristo em nós é suficiente para a prática da fé. Nosso conhecimento deve ser prático, nosso conhecimento deve ser aplicado. Os nossos talentos, os nossos dons, eles devem ser utilizados e desenvolvidos cada vez mais para que o reino de Deus cresça, para que haja frutificação, para que as pessoas venham conhecer a Jesus. O crescimento na prática da fé é algo contínuo, é algo repetitivo a cada dia na vida do cristão. A gente não pode se acomodar, a gente não pode parar, a gente não pode frear. No dia que você pensar e dizer: já fiz tudo que eu tinha para fazer no reino de Deus, você não precisa mais viver. O que você vai fazer aqui? Se você acha que já fez muito para a obra de Deus, que você já dedicou tudo que você tinha para dar, então você já pode morrer e pode ir embora para a eternidade. Porque aqui é lugar de frutificar, aqui é lugar de crescer, aqui é lugar de desenvolver. Quando você achar que está pronto, pode ir se encontrar com Jesus e acabou. Vai viver a eternidade. Mas enquanto você está aqui, você não pode estar inerte, você não pode estar de boca aberta esperando a morte chegar. Você tem que agir, você tem que dar frutos, você tem que contribuir com a obra, você tem que desenvolver. Cada um tem uma limitação, às vezes em decorrência de alguma enfermidade. E aí, quando a gente apresenta assim alguma enfermidade para desenvolver, eu me lembro do pastor Milton. Pastor Milton era um homem que tinha um problema de saúde muito sério. E muitas das vezes eu tinha uma amizade muito boa com ele, era meu professor, mas além do meu professor era meu amigo, eu tinha uma amizade muito grande, ele tinha um carinho muito grande por mim, pastor Milton Gonçalves da Rocha. E às vezes ele me dava carona para casa e vinha conversando comigo. Às vezes eu ia acertar o computador dele lá na casa dele e ficava conversando com ele. E uma vez ele disse para mim, e disse que o médico não sabia como é que ele estava vivo, como é que ele ainda conseguia falar, como é que ele ainda conseguia pregar, como é que ele ainda conseguia estar na frente de uma igreja. E ele disse que virou e falou para o médico: olha, eu ainda estou sendo útil para Deus e o Senhor está me sustentando. Na hora que eu não tiver mais utilidade, Ele vai me levar para a glória. E eu lembro realmente que quando ele foi sucedido, fez a sucessão pastoral, logo pouco tempo depois ele foi se encontrar com Jesus na glória, porque cumpriu o tempo dele, cumpriu o propósito de Deus para a vida dele. Mas enquanto ele esteve aqui, ainda que doente, uma doença grave, pastor Milton esteve trabalhando para a glória de Deus, e os médicos não entendiam como é que ele trabalhava. Lembro-me muitas vezes que quando aluno dele, muitas vezes a gente ficava sem ele porque ele estava no hospital com hemorragias,
com pneumonias, com outros problemas muito graves. Mas ainda assim, eu consegui concluir o seminário tendo-o como professor. Foi um dos meus examinadores no concílio, foi meu amigo até o fim. E eu tenho muita alegria, muito boas lembranças do pastor Milton. E um exemplo para mim de dedicação ao Evangelho. É preciso ser frutífero, é preciso produzir enquanto estivermos aqui sobre a face da terra. É preciso produzir para o reino. Como crentes em Cristo Jesus, não podemos ficar parados, precisamos produzir. Muitas vezes, queridos, como pastor, a gente quer desenvolver um trabalho e não tem gente para desenvolver. Tem gente para desenvolver, mas não tem gente para desenvolver. Ué, pastor, como é que é isso? Tem gente para desenvolver, mas não tem gente? Claro, irmãos. Tem um monte de gente sentada no banco, dotado das capacidades necessárias, mas está escondido, com vergonha, com medo, ou não quer se interessar por um ministério tal que tem necessidade, por um outro ministério. Às vezes a gente quer desenvolver um trabalho, mas não consegue. Por quê? Porque o material humano está aqui, mas não se revela, não se coloca à disposição do Senhor. É preciso se colocar à disposição do Senhor. É preciso trabalhar para o reino, é preciso produzir, é preciso frutificar. Não tem aposentadoria do serviço cristão, não existe. A aposentadoria do serviço cristão é lá na glória, lá com Cristo, lá com Jesus. Alguns se aposentam de algumas tarefas, alguns pastores, por exemplo, são jubilados, mas vão fazer outra coisa para o reino. Não podem mais ali administrar a igreja por uma série de fatores que exigem a administração de uma igreja, mas continuam produzindo. Vou dar um outro exemplo para vocês, o pastor Irlande Pereira de Azevedo. O pastor Irlande não é mais pastor titular da igreja, porque era uma igreja grande, ele não tinha mais como dar conta de tudo aquela empreitada, mas ele está por aí dando palestra, falando de Deus, explicando sobre a Bíblia. Continua fazendo conferência aí por tudo quanto é lugar. Eu tive a oportunidade de conhecer o pastor Russell Shedd no congresso de pastores, fiquei encantado com ele, de como ele conhecia a Bíblia, de como ele detalhava as coisas. Já velhinho, perdemos o pastor Russell Shedd há pouco tempo. Bem velhinho. Pastor Falcão Sobrinho, pastor Ebenezer Soares, pessoas que serviram a Deus, já não estavam mais ali de frente da igreja, como pastores da igreja, mas continuavam produzindo para o reino, falando e multiplicando a mensagem do amor de Cristo e do conhecimento de Jesus. Crente não pode parar, crente tem que frutificar. E crente precisa ter visão espiritual, irmão, não é aquela visão míope, aquela visão de 50 centímetros, não, precisa ter visão de reino, visão de Deus. Não é uma visão irresponsável, sonhadora, não, mas é uma visão de Deus, uma visão de que o reino precisa ser expandido e investir no reino, acreditando que Deus está botando a mão dele ali e dando todo o recurso. Pode ter uma visão míope. Crente não tem uma visão míope. Sabe qual é a visão míope? Aquele camarada que o pastor chama na reunião, vai, não, irmão, nós precisamos fazer isso porque precisamos desenvolver. Não, pastor, isso aí não vai dar certo, não. Isso aí, esquece esse negócio aí. Esquece esse negócio aí. Não vai dar certo, não. Aqui nossa receita não comporta isso. É claro, não estamos falando aqui dos iludidos que querem fazer obras faraônicas. Não estou falando disso, não. Estou falando de investir no reino. Algo que é para produzir a proclamação do Evangelho, que é para dar resultado, que é para trazer pessoas salvas para Cristo Jesus. Estou falando disso. E aí chega aquele camarada e olha com a visão pequenininha de 50 centímetros. Não, pastor, isso aí não vai dar certo, isso aí não vai funcionar. Queridos irmãos, quem conduz a obra é Cristo e a gente tem que ter a visão de Cristo, não a nossa. Não a nossa, mas a visão de Cristo. O servo tem que ter visão para frente, grande, lá na frente, visando a expansão do reino. Ele não pode ver pequeno, não, irmãos. Repito, não estou falando ser irresponsável, não. Estou falando caminhar com o pastor, caminhar
com a igreja, caminhar com o Senhor. É preciso exercitar a fé, é preciso colocar a fé em prática, dizer que tem fé e ter medo de colocar em prática, não está faltando com a verdade. A terceira evidência do crescimento espiritual é a segurança na caminhada. Segurança na caminhada, irmãos, não é não sentir dor, não é ter momentos de angústia da vida, nunca vou ter momento de costura, tudo está certo, tudo está claro, tudo, não é isso. Segurança na caminhada. O crente que cresce na prática da fé, sob a suficiência de Cristo, terá suas provisões supridas aqui e multiplicadas na vida do céu. Tudo o que é necessário para você exercitar e produzir para o reino através da fé em Cristo Jesus vai ser suprido, já existe, já está suprido por Cristo e será multiplicado na vida terrena. Na vida eterna. Aqui, irmãos, nós somos dotados de todas as capacidades necessárias, mas nós precisamos descobrir isso. E sabe como que a gente descobre isso? A gente descobre isso conhecendo Jesus. É assim que a gente descobre, buscando o pleno conhecimento do Filho de Deus, Cristo Jesus, buscando a estatura de Cristo, o amadurecimento espiritual de Cristo. É dessa forma, nessa busca, que a gente cresce e põe em prática a nossa fé com segurança, sabendo que tudo aquilo que é necessário para que a gente pratique, para que a gente ponha em prática a nossa fé, nós já temos em Cristo Jesus. Cristo já nos deu. A caminhada do cristão nesse mundo começa com a fé em Jesus. No entanto, ela deve direcioná-lo para o crescimento espiritual. Caso contrário, ela será uma fé morta, improdutiva e inoperante. A fé precisa imperiosamente conduzir ao crescimento, que por conseguinte vai gerar resultados práticos na vida do cristão. Viver esse estilo de vida, viver o cristianismo verdadeiro, torna difícil que o crente seja levado pelo engano dos falsos mestres, dos falsos profetas, daqueles que afastam dos cristãos a fé genuína. Daqueles que afastam dos cristãos a fé genuína. Se você conhece a Cristo, se você estuda a palavra, se você desenvolve o seu crescimento, se você vive a sua fé, dificilmente alguém vai conseguir te enganar, dificilmente alguém vai conseguir te levar por caminhos que não sejam os caminhos do Senhor, que não sejam os princípios de Deus. Aqueles inconstantes que estão sempre insatisfeitos com alguma coisa, que estão sempre chorosos, que estão sempre enfraquecidos, precisam desenvolver-se, precisam amadurecer, precisam crescer, para que não sejam iludidos, para que não sejam enganados pelas falsas pregações do mundo presente. Pensar em agir. Jesus Cristo é suficiente para tudo do que necessitamos em nosso viver. Você precisa crer e viver essa verdade, que Jesus é suficiente para tudo do que necessitamos para o nosso viver. A suficiência de Cristo é mais que uma afirmação teológica e doutrinária. Ela precisa ser praticada, ela precisa ser vivida. Eu quero dizer para você que isso é uma das grandes dificuldades que as pessoas entenderem da minha defesa. Teologia não é um monte de coisa para você decorar e fazer discursos bonitos. Não, teologia é para a vida prática, é para você conhecer a Cristo e viver uma vida voltada para Ele. A teologia ela deve ser vivida de forma prática na vida do cristão. Cuide para que a sua fé seja sempre operante, realizadora,
Participe da obra de Deus através da igreja local e glorifique ao Senhor com a prática da fé. Glorifique ao Senhor com a prática da fé. Trabalhe para o reino. Procure o seu pastor. Pergunte para ele que você pode ser útil. Como que você pode ajudar a sua igreja a crescer e se desenvolver? Como que você pode ajudar que as pessoas se acheguem a Cristo e conheçam o Senhor Jesus? Procure. A gente está precisando de pessoas aí, no Ministério de Discipulado e Treinamento. Se você quer discipular e ajudar as pessoas a conhecerem a Cristo, se você não conhece, não se acha capaz, me procure. Vou ajudar você a ser capacitado e informado para trabalhar nisso. Estou precisando. Temos o PGM. Coloque um PGM na sua casa, traga pessoas do seu convívio para que possam ouvir falar de Jesus. Abra a sua porta. Se você não tem, se você acha que você não é capaz de ter uma liderança, não tem problema não. Fala com o pastor, disponibiliza a sua casa, a sua família. A gente vai arrumar uma liderança para ali momentaneamente, para você aprender, se desenvolver, até que você mesmo possa gerir o seu PGM. Procure o Wanderson. Mas desenvolva o seu dom. Cresça. Seja útil à obra de Deus. Não deixe que a igreja retarde o seu desenvolvimento por causa da sua inércia. Não seja infrutífero. Glorifique a Deus com a sua vida, ponha a sua fé em prática e realize a obra do Senhor. Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. É muito bom estar com você. No próximo domingo estaremos juntos de novo com a graça de Deus. Deus te abençoe.